Olá pessoal, no vídeo de ontem vocês viram que a gente falou sobre o programa Aeronave de Ataque Leve da Força Aérea Americana, que visa adquirir uma aeronave para desempenhar algumas funções importantes, dentre elas o combate aéreo aproximado. Bom, e qual foi a minha surpresa quando poucas horas após a divulgação do vídeo, eu comecei a ver notícias de que a Força Aérea Americana estaria cancelando este programa. Bom, um grande site no Brasil especializado em aviação divulgou uma matéria com o seguinte título: Desculpe Embraer e Textron, a Força Aérea Americana disse que não comprará aviões de ataque leve. Bom, seguindo aqui no texto, a gente vê então que teria sido feito um comunicado ao site Defense News da porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos, confirmando que o serviço não seguirá em frente com um programa de compra para aviões de ataque leve. E aí eu fiquei realmente surpreso com essa declaração e acredito que muita gente também tenha ficado surpreso, já que este programa vem sendo amplamente divulgado pelos próprios militares da Força Aérea Americana. Bom, para quem não sabe, esse programa já não é de hoje, que vem sendo amplamente divulgado pela Força Aérea Americana. Num primeiro momento haviam 4 aeronaves concorrentes, dentre elas o A-29 e 3 aeronaves da mesma empresa que fabrica o AT-6. E aí, após algumas avaliações, ficou decidido então que os finalistas seriam o A-29 e o AT-6, que a gente viu no vídeo de ontem. E aí no final do ano passado foi oficializada a compra de algumas unidades do A-29 e do AT-6, para alguns testes e mais avaliações. E naquele vídeo ontem, naquela parte das legendas ali do final do vídeo, eu realmente coloquei que havia uma certa incerteza quanto ao futuro desse programa, já que nunca se soube ao certo quais as especificações que os americanos queriam para essas aeronaves e quais seriam as reais missões dessas aeronaves em combate. E como eu falei para vocês, uma das missões principais para esse programa seria justamente o CAS, que é o combate aéreo aproximado, que hoje é basicamente desempenhado pelo A-10. Bom, e aí ninguém entendeu mais nada, né? Porque depois de toda essa novela, agora a Força Aérea Americana vem com essa declaração de que vai cancelar o programa. Mas há algumas ressalvas que a gente tem que fazer também a respeito desse assunto. A gente tem que ter sempre muito cuidado com o que a gente lê na internet, né? Então, a primeira ressalva que está no próprio site é que isso faz parte, esse corte faria parte de um projeto de lei de Política Nacional de Defesa do ano fiscal 2020, que ainda vai ser votado pelo Congresso, tá? Então isso ainda não é oficial. Eu acredito que por ter surgido já essa informação nos bastidores, é provável que isso ocorra, mas ainda não é oficial. E uma segunda e muito importante ressalva é que o programa estaria então sendo cancelado pela Força Aérea Americana para ser transferido ao SOCOM. E o que seria esse SOCOM? É o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, que é composto nada mais nada menos pelo Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, né? Pelo Comando de Operações Especiais da Força Aérea, é composto também pelo Comando Naval de Guerra e pelo Comando Conjunto de Operações Especiais. E aí agora o foco então para o A-29 passa de Força Aérea dos Estados Unidos para Comando de Operações Especiais. E esse Comando de Operações Especiais ele até teria demonstrado um certo descontentamento com a inércia da Força Aérea Americana em dar prosseguimento a esse programa, já que eles têm muito interesse na aquisição dessa aeronave. Afinal, é um avião que vai cumprir a princípio basicamente as funções do A-10, que é um avião que presta um apoio fundamental às tropas. Olha, e até a população vem se mostrando favorável à aquisição dessas aeronaves pelos americanos, porque eu até comentei isso com um colega ontem em um comentário do vídeo. Hoje há uma pressão popular muito forte quanto ao corte de gastos militares e não se justificaria os gastos de um jato militar muito mais caro de operar e manter para cumprir uma função que um turbohélice como um A-29 pode cumprir perfeitamente. E outro detalhe muito importante é que o A-10 vai ter que se aposentar nos próximos anos. E aí parece que nem os militares americanos sabem o que eles vão fazer. Alguns anos atrás, quando começou a se falar na aposentadoria do A-10, num primeiro momento foi falado numa aeronave de ataque leve. E aí surgiu a ideia do A-29 ou uma aeronave similar.
Depois de alguns anos, já começou a se ventilar a possibilidade do F-35. E aí, a pressão popular e também muitos especialistas se mostraram desfavoráveis à substituição do A-10 pelo F-35, mas nessa função específica de combate aéreo aproximado, ok? E aí, nos últimos anos, o foco da discussão voltou para uma aeronave de ataque leve. Bom, na minha humilde opinião, se esse programa realmente vier a ser cancelado agora, os militares da Força Aérea Americana vão ter que retomar ele daqui a 1 ou 2 anos, porque eles não têm outra saída. E a única diferença agora estaria relacionada ao número total de aeronaves compradas, já que a Força Aérea Americana planejava adquirir mais de 300 aeronaves, e o SOCOM planeja adquirir pelo menos 75, mas a princípio tudo que teria sido aprendido até agora com esse programa seria reaproveitado nesse novo programa do SOCOM. E o cronograma de aquisição daquelas poucas unidades do A-29 e AT-6 pela Força Aérea Americana continua em vigor, mas agora a princípio para funções mais básicas, que seria a demonstração da aeronave para futuros operadores e também o treinamento de pilotos. Então era isso, pessoal, agora é aguardar os próximos capítulos, ver se realmente vai se concretizar esse cancelamento, se isso vai ser oficializado pela Força Aérea Americana. Então vamos ficar de olho, qualquer novidade eu passo para vocês aqui no canal com certeza. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Um forte abraço a todos e até a próxima!